90 dias para ficar rico. Quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi Napoleon Hill. Napoleon Hill é um dos escritores mais famosos no mundo inteiro pelos seus livros que poderiam ser categorizados no Brasil como autoajuda, mas ele escreveu livros financeiros, né, dos mais espertos aí, até alguns que eu acho meio cansados, mas essa é uma regra que ele diz que em 90 dias ali você conseguiria ver uma grande mudança na sua vida. Da última vez que eu fiz um vídeo desse, eu voltei 2 anos depois nos comentários e eu percebi que existiram diferenças mesmo. Então, por mais que não seja do meu feitio falar sobre coisas não práticas aqui, eu tenho percebido que para algumas pessoas, né, essas coisas mudam determinado padrão mental e elas acabam conseguindo de fato ganhar mais dinheiro. Vou tentar aqui trazer as lições então que Napoleon Hill deixou para vocês. Então vamos lá? Bom, a primeira coisa que Napoleon Hill vai dizer, e aqui não cabe a você talvez questionar a eficácia ou não disso, funcionou para muita gente, é que você precisa ter um hábito central. Então, definir o seu propósito de maneira clara e colocar no papel e ler em voz alta 2 vezes ao dia. Com fé e emoção o que ele diz para você fazer e que essa repetição diária vai reprogramar sua mente, porque o cérebro acredita naquilo que você repete com constância. Quando eu olho para isso aqui, eu consigo entender por que funciona. Ao contrário do que as pessoas acreditam, né, Raul, simplesmente se eu acordar todo dia de manhã e disser que eu tenho um objetivo de trocar de carro, eu vou trocar de carro, ou se eu disser que eu tenho um objetivo de ganhar 2 vezes o salário que eu ganho hoje, meu salário vai mudar? A grande realidade é que não é por isso. É que a maior parte das pessoas, elas vivem sem ter clareza do propósito, do objetivo que elas querem atingir. Então é assim, ó, se você for numa academia, né, todos os dias, pensando em fazer 12 repetições com 12 quilos no bíceps, muito provavelmente você vai começar a realizar uma progressão de carga em algum momento. Se você sempre pegar o peso de 6 quilos, não vai acontecer. Se você ia lá na academia sem pensar no que você estava fazendo, obviamente aquilo nunca ia acontecer. A partir do momento que você definiu que você vai fazer uma progressão de carga, né, ou seja, que eu quero chegar nos 12 quilos, eu vou começar a fazer essa progressão de carga. Tem como isso me atrapalhar no objetivo? Saber o objetivo? Não, né? A partir daquele momento que você define um objetivo, então, naturalmente ele funciona. O problema é, você deve estar pensando assim, Raul, isso é extremamente óbvio. Só que aí eu vou te devolver a pergunta. Quantos dos seus objetivos extremamente óbvios, eles foram colocados em papel? Eles foram definidos, né, ali. E aí você vai me responder que nenhum. Porque, no geral, o ser humano, principalmente nos tempos modernos, onde a gente vive agora, você acorda já meio que atrasado. Você já acorda assim, devendo sei lá quantas coisas. Daí é muita mensagem no WhatsApp, é conversa, é a série nova, é um excesso de estímulos. E aí você nunca para pensar sobre a sua vida. De forma que se você perguntar para a maioria das pessoas, a última vez que elas definiram um objetivo foi, sei lá, passar no vestibular. Ou a última vez que elas definiram um objetivo foi arrumar o primeiro emprego, né? E depois disso a pessoa não consegue pensar em mais nada. Ela entra num ciclo onde ela vai fazendo coisas meio que sem pensar. Então eu acho que quando você olha para essa regra, é óbvio que ela funciona. Se você pegar e fizer isso todos os dias, de olhar para um objetivo, primeiro que você diminuiu muito, restringiu muito o seu foco, e você vai começar a viver em função daquele objetivo. Aí ele vem para o segundo, que é explicar por que a maior parte das pessoas fracassam aqui. As pessoas, elas vão viver reagindo em vez de criando. Então o que acontece? Você acorda sem saber o que você está construindo, você vive distraído, né, por rede social, notificação, série, como eu disse, confunde estar ocupado com progredir, e isso aqui é o principal. Eu olho para algumas pessoas que eu tenho aqui como inscritos e as pessoas me contam, às vezes eu chamo vocês para conversar e a pessoa me mostra uma agenda cheia de compromissos, né? E daí ela vai ali e escreve, passa o domingo falando, olha, eu vou elaborar a minha semana ali. Aí ela perde 8, 10 horas fazendo aquela elaboração ali e no dia da semana mesmo aparece uma coisa, aparece um pequeno descuido, aparece um convite para ir fazer alguma coisa que é mais interessante, aparece um jogo de futebol, aparece uma fofoca que é gostosa de ler, aparece, hoje eu tô cansado, eu vou ver um videozinho curto só quando você vê aquilo te drenou 1h30 de vida. Então as pessoas, elas vão muito mais simplesmente seguindo um fluxo da vida do que criando, né, aquele fluxo. A partir do momento que você para de reagir e que você começa a definir o que você vai fazer, as chances de você conseguir de fato executar, elas são bem maiores. Então, olha, eu vou chegar
Em casa, vou escrever 10 páginas, né? Ali, pô, vou fazer isso aqui, eu vou estudar por 1 hora. Se você chegou, já começa a fazer aquilo, é muito maior a chance. Agora, não, eu vou esperar eu ter o tempo para poder estudar. Não, assim que eu concluir, né, essa parte difícil do meu namoro agora, que eu tô lidando com o término, eu vou começar. Você nunca vai começar, né? Que vem a terceira regra aqui para você conseguir atingir nesses 90 dias a fortuna, segundo ele, né? Mas não é rico só disso, ele fala rico de diferentes formas, é que eu tô simplificando. A disciplina acima da motivação. O que é isso? Quando você vê esse vídeo aqui, ou quando você lê um livro de autoajuda, você fica extremamente motivado. Então é assim, Raul, porra, cara, depois que eu vi isso aqui, eu vou acordar amanhã cedo, né, 7 da manhã, e eu vou malhar, e depois que eu malhar, porra, vou ler, vou estudar coisas sobre o meu trabalho, que eu tô precisando me aperfeiçoar, né, eu vou fazer um curso que eu tô querendo fazer tem 3 meses, eu nunca fiz, que vai me melhorar. Só que na prática, você vai acordar com essa motivação e essa motivação ela vai sair em 2, 3 dias, porque é muito difícil se manter motivado. Se você pensar assim, ó, qual foi a última vez que você se motivou? Você vai falar, cara, ontem à noite você vê um vídeo e fala, pô, amanhã eu vou começar a fazer isso aqui. Só que aí na prática, na hora de fazer, é mais complicado. Então a primeira coisa é você ter a disciplina de fazer. É muito mais fácil se você estiver agora assistindo esse vídeo e você está com algum objetivo em mente, se você colocar o sapato agora, o tênis agora, enquanto você está assistindo o vídeo, e continuar ouvindo ele, e for para o seu objetivo, eu vou para academia agora, ou eu vou lá e vou começar a fazer as aulas que eu tinha combinado de fazer, eu vou estudar. Se você começar a fazer isso assim que você terminar o vídeo aqui, ou mesmo pausa aqui e volta no vídeo depois, né? E começar a fazer isso todos os dias, a chance é bem maior. Agora, se só de imaginar de fazer isso, você já tem vontade de jogar pro dia seguinte, é porque isso é motivação. E aí você não vai conseguir. Porque a disciplina, ela é fazer aquilo que você não quer fazer no horário que você não quer fazer. Então, quanto mais difícil quebrar o padrão, né, específico, mais fácil é você conseguir manter esse hábito depois. Então, se é difícil para você pensar em fazer algo, né, agora é aquele algo que você tá com essa motivação somente, que você não vai fazer de fato. Então, se você não fizer hoje, que é o momento que você tá com o maior pico de motivação, você vai fazer que hora, né? E aí, se você fizer hoje, fizer amanhã e continuar fazendo de maneira disciplinada, o mais provável é que você continue vencendo isso. A quarta regra aqui é sobre a batalha interna, né? O maior obstáculo, ele não vai vir das pessoas te desmotivando, nem nada disso que as pessoas falam, né? É que a sua mente mesmo, ela, enquanto você está vendo isso aqui já, ela vai tentar falar para você assim, olha, isso não funciona, isso aqui é uma perda de tempo, se você tentar aplicar essas regras não vai rolar, e daí, é tarde demais para que eu consiga mudar de emprego, é tarde demais para eu dobrar meu salário, é tarde demais para eu mudar de função, é tarde demais para eu emagrecer, eu já fiquei muito gordo. Isso vai acontecer, essa batalha interna, de tentar destruir, tentar colocar um anti-argumento para aquilo, é a coisa mais complicada, né? E vira desculpa para você não agir. Então assim, pô, não, mas já tô com 50 mil, 100 mil em dívida, não vou conseguir resolver isso. É exatamente por isso que você tem que fazer. Porque essa batalha interna ela só vai ser vencida com atitudes. Todo mundo que já conseguiu cumprir o objetivo, você sabe que a primeira fase do objetivo é realmente seu cérebro tentando desvalidar, tentando falar que aquilo é idiotice. Quando você vai tentar, né, por exemplo, se eu vou contar a história para vocês, quando eu comecei a pensar em gravar os vídeos aqui pro canal, cara, foi vergonhoso, porque eu já era executivo, né? Eu tinha um cargo alto na empresa que eu trabalhava, eu ganhava, pô, mais de 100 mil reais por mês ali, com as minhas comissões e com as coisas todas. Eu pensei, caramba, cara, eu vou largar meu anonimato, de viver minha vida normal aqui para abrir um canal no YouTube, né? E aí eu comecei ali meio que por hobby, comecei a gravar todo dia, comecei a tomar gosto, e ainda se eu pensava, nossa, quando esses vídeos chegarem nos meus amigos, né, não vai ser uma coisa legal, e assim foi todos os objetivos da minha vida. Eu nunca gostei de fazer exercício, por exemplo, eu não faço exercício com muita frequência, é verdade, eu faço umas 3 vezes na semana, e é o máximo que eu consigo, mas eu sempre pensava, cara, vou fazer exercício pra quê, né? Depois eu mexo com isso, semana que vem, ou em algum momento, quando eu ficar mais velho, e eu sempre tentava jogar isso pra lá. Quando eu comecei a fazer com todo dia, pronto. Não é que eu gosto agora, eu continuo não gostando, mas aquilo, você vai conseguir vencer esses obstáculos. As pessoas perguntam, Raul, como é que você grava todo dia? Eu sento e gravo todo dia. É um ponto que, assim, eu não deixo sem fazer, né? Independente de eu estar com preguiça, independente de eu estar animado, não. Por quê? Porque eu sei que se eu parar um dia só, eu vou arrumar desculpa para outro dia. Então eu nunca deixei de fazer. Se você ver aí o canal, eu gravo pelo menos 6 vídeos por semana, desde o primeiro dia do canal, 7 anos seguidos. Nem que quando eu fui hospitalizado, eu tava tomando soro, eu sempre gravei. Por quê? Para não perder o hábito. E o quinto aqui é o ponto de virada que você vai ter, né? Então,
em algum momento, quando você começa a fazer as coisas, durante esse período de 90 dias, que é o que ele fala, essa regra para você fazer isso tudo por 90 dias, se manter disciplinado e tal, você vai mudar. O Napoleão Hill, ele fala uma coisa que é muito verdadeira, né? Você sai desse lugar de não acreditar mais para ter certeza que é só questão de tempo. E é muito doido, porque isso vai acontecer por volta do dia 40 ali, né? Da metade do período. Então você pega e acorda um dia e você fala, caramba, cara, inevitavelmente, né, se você tá gordo, você fala que eu vou ficar magro. Ou se você tá conseguindo organizar as finanças ali, começou a investir, você fala, cara, eu vou ficar rico. Quem investe aqui há muito tempo pode contar aí pras pessoas. Chega num momento que você fala assim, pô, cheguei nos 10 mil, mas você fala, é inevitável não chegar no 100, é inevitável não chegar no 1 milhão, né? Por quê? Porque você percebeu que você começou a ser aquela coisa que você estava objetivando, né? Isso é uma coisa muito acertada. E tem até um motivo para isso. É que, na verdade, você criou o hábito, né? Tem um monte de livro que fala sobre isso, a força do hábito, sei lá o quê, que ele vai falar a mesma coisa, que uma hora você cria o hábito. A força do hábito vai dizer que é 21 dias. Eu acho que é mais, realmente. Né? Acho que o Napoleão Hill tá mais certo aqui. É engraçado como se repete, né, esse conteúdo. É porque deve ser o que funciona, de fato. E aí o resultado em 90 dias que você vai ter é muito mais clareza sobre aquela vida que você não aceita mais. Você vai ter decisões mais firmes, você vai ter um melhor uso do seu tempo se você conseguir isso aqui. Você vai ter relações com certeza mais seletivas, porque uma pessoa que foca em si mesma ela tem mais dificuldade de conviver com os outros. E você vai ter os resultados mais concretos aqui. Então a grande questão aqui é que muita gente vai olhar para você, né, e eu vejo esse tipo de conteúdo também muito na internet, que eu chamo de imã de derrotado, que é um negócio seguinte, você vai falar para a pessoa, olha, a culpa não é sua, né? Você nasceu num dos países com maior dificuldade de mobilidade para enriquecer, você nasceu num país que não tem infraestrutura básica, que não oferece segurança, você nasceu num país onde as pessoas que ficam ricas com mais facilidade é quem já nasceu rico, e tudo isso é verdade. Eu acho que não tem como a gente dizer que essas coisas não são verdades. Mas a grande questão é assim, se eu nasci, né, com uma dificuldade física, eu nasci ali com algum problema, etc. Isso é motivo para eu deixar de tentar viver? Poxa, eu nasci com uma condição, Raul, que faz com que eu não seja muito bonito, né? Eu nasci com algum problema e tal. Aí eu não vou poder tentar arrumar uma namorada, um namorado, por isso não faz nexo. Ah, eu nasci com uma condição física que não me permite praticar esportes de corrida. Daí eu não vou praticar nenhum esporte mais, eu não vou tentar fazer alguma coisa, né? Um exercício que possa melhorar a minha qualidade de vida. Ah, eu nasci de um jeito que eu não posso comer tal coisa, daí eu não vou comer mais nada porque essa coisa não é possível. Então é uma bobagem isso, né? A gente tem que sim entender que nem tudo é culpa nossa, né? Não é porque você nasceu pobre que você é culpado disso, mas se você não fizer o mínimo, se você sabe que você não está fazendo o mínimo por você mesmo, aí é culpa sua sim. Então tem essa passação de pano para si mesmo que começou na internet, um coitadismo muito forte, que a gente precisa entender que isso não é benéfico. Cara, você tá ali dando o seu melhor, você acorda e sente, cara, tô dando o meu melhor. Não, realmente, ó, tô indo pra escola ali, bonitão, lá nas aulas eu foco em assistir as aulas e tal, né? Eu chego em casa, eu estudo mais, daí eu faço as provas, só que o meu colégio é um colégio público que não é a melhor coisa do mundo, né? Não tô no melhor lugar do mundo, eu estudo numa cidadezinha de interior que não tem muitas oportunidades. Beleza, na hora que você for pro vestibular, você vai ver que você vai ter um desempenho melhor do que as outras pessoas que estavam na mesma condição e que não se esforçaram. Então, esse aqui é o grande ponto, né? Essa desculpa de você ter começado muito atrás da linha de chegada não é motivo para você parar de correr. É esse o ponto que eu fico vendo cada vez mais aqui na internet. Tem gente tentando desmotivar a juventude a fazer qualquer coisa e prometendo uma mudança de país que nunca vai acontecer. Então é assim, nossa, vamos fazer parte de uma força revolucionária que vai mudar o país. Como? Não, a gente fica aqui gravando vídeo e você dando comentário na internet. Isso não vai virar força revolucionária nenhuma. O Brasil é um país injusto, o mundo é um país injusto, a Alemanha é injusto, o Brasil é injusto, né? Nascer é injusto. Tem gente que nasce com 1,90 m e já nasce seco, né, por ordem própria. Tem gente que já nasce com acúmulo de gordura maior do que deveria. Tem gente que nasce feio, tem gente que nasce bonito, tem gente que nasce inteligente, com QI altíssimo, né? E tem gente que nasce burro, mas tem tudo isso também, tem alimentação, etc. Sim, mas tem gente que nasce, né? Na mesma casa, você vai pegar dois irmãos, vai comparar, um nasceu com QI extremamente alto e outro com QI extremamente baixo. Então o mundo ele é naturalmente injusto. Buscar essa justiça ou algum tempo de equidade, alguma bobagem dessa, nunca vai acontecer. Você pode pegar a história do mundo inteiro que o ser humano nunca viveu nesse ambiente, né? Com essas oportunidades todas. Você pode esperar isso aparecer, mas eu desaconselho fortemente. Eu aconselho você a, inclusive, começar a pensar naquilo que você pode fazer por você. Não porque é certo, né?
muita coisa o mundo poderia ser mais justo, muita coisa poderia ser melhor, mas não vai rolar. Então, uma coisa que eu percebi na minha vida é que você vai ter que fazer o melhor por si mesmo, né? E isso infelizmente, eu adoraria dizer pra vocês que isso vai mudar e tal, mas quem tá te dizendo isso tá mentindo. Desculpa aí. E se você quiser cuidar do seu dinheiro, mas aqui não é pra todo mundo. O que você precisa? Precisa, pô, Raul, já tenho que ganhar mais de R$4.500 por mês, ou morar com meus pais. Você ganha 2.000 só, R$1.000, mas você mora com seus pais, não tem despesa nenhuma. Ou você ganha mais de R$4.500 por mês. Não é investir, é ganhar. O que eu vou te recomendar? Pode abrir aí, ó, auvp.com.br, clica nesse botão. Você vai me contar um pouco sobre a sua vida, né, os seus objetivos, etc. E eu vou fazer o possível para te ajudar a atingir eles. A UVP é hoje a maior escola de investimentos do Brasil. A gente alcança mais de 40 milhões de pessoas nas nossas redes, etc. A gente já formou mais de 56 mil pessoas. E a gente tem o objetivo de ser a primeira escola a construir um banco, né? E para isso a UVP ela é diferente de todas as empresas que você já viu aí no mercado. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, e você mesmo que disse, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, o UVP é uma escola paga, você vai pagar a matrícula e tal. Raul, entrei, né, conheci você no YouTube, na internet, cara, você me enganou, não funcionou para mim, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E você pode checar lá no nosso site, os termos, etc. A única coisa que você precisa é concluir todas as aulas e falar para mim, olha, não funcionou. Se isso acontecer, eu devolvo o seu dinheiro. Não, mas desse jeito eu posso te enganar, né? Eu posso ir lá e falar que não funcionou e ficar com o acesso às aulas grátis, eu posso ter acessado tudo e visto tudo. Tudo bem, eu acredito que a maior parte das pessoas do nosso país são honestas. Esse compromisso não existe em nenhum outro lugar do Brasil. E nem do mundo, eu nunca vi. Ao ter um cara aí na internet que está falando que faz a mesma coisa. Pede para ele o contrato. Fala, cara, quais são as regras disso? E pode entrar na UVP e fazer a mesma coisa. O que eu proponho para vocês é sempre comparar. Ou pesquisa a empresa dessa pessoa, né, que você vai descobrir. A UVP, você vai ver lá um monte de gente falando um monte de coisa sobre mim. Que eu sou ignorante, que eu xingo os clientes dependendo do que eles fazem comigo. Tudo verdade. Você não vai ouvir ninguém dizer que eu sou desonesto, né, que eu enganei pessoas, que não é verdade os compromissos que a UVP estabelece. Eu acho que, sim, todo mundo tem defeitos, né? A UVP realmente é uma instituição que você chega lá e você xingar um atendente nosso aqui, ele te xinga de volta. Diferente, ninguém aqui é pago para ser saco de pancada e eu falo para ele, pode devolver. Do mesmo jeito que o cliente te tratou com muita educação, é muita educação que você vai ter com ele. Não, te tratou com falta de educação, é muita falta de educação que é para ter com ele. E se não fizer, eu demito. Se a pessoa foi tratada de maneira mal educada e não devolveu a ofensa, eu demito. Aqui não tem essa de, não, aqui você faz o que você quiser, o cliente tem razão, cara. Se foi respeitoso, é respeitoso. Se não foi respeitoso, vai ser tratado com falta de respeito. Então, se você for entrar na UVP, saiba disso. Esse é o único defeito que a gente tem. Ninguém aqui tá aqui para ser humilhado, nem nada disso, tá bom? Beleza? Então entra lá que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Layong, faz um vídeo mostrando como você abre o banco e quando você vai abrir o seu. Bom, eu vou abrir meu banco nos próximos anos, estou indo aos poucos, né? A gente cada vez mais está oferecendo mais serviço financeiro, mas eu jamais faria um vídeo ensinando a fazer o que eu vou fazer. Para quê? High Art Makeup. Em quais bancos vocês investem e acham mais seguro? Eu penso na Caixa, mas não sei se outros bancos são melhores. Olha, a gente tem lá na UVP, né, uma plataforma que é extremamente segura. Parceria com o Banco S1. Pode investir por lá. Previdência faz deixar de pagar imposto ou posterga o pagamento? Como você fica com o lucro do dinheiro investido, né, ela acaba deixando de pagar imposto. É porque se você tivesse que pagar a mesma quantidade rendida dos juros lá na frente, aí seria só postergar. Como você vai ter que pagar uma quantidade de imposto, mas você vai pagar em cima de um dinheiro que ficou rendendo, então, na verdade, você deixa de pagar imposto. Duvida? Duvido, Raul, então. Eu acho que você está mentindo, não é assim que funciona. Então tá bom. Então me dá R$100 mil, né, e deixa comigo por 10 anos, ou 20, igual você pode fazer na Previdência, e eu te devolvo os mesmos R$100 mil. Não é assim que funciona a Previdência, mas é mais ou menos, porque você vai ter o rendimento. Entendeu? Beijo.